Amém, glória a Deus. Como expandir a sua influência e criar um impacto duradouro? Como expandir a sua influência e criar um impacto duradouro? Eu quero começar contando a respeito de um homem chamado Paulo Nossi. Um homem que se converteu muito jovem, muito novo, e que naquele tempo, por causa da sua conversão, foi expulso da sua casa. Naquele tempo, quando alguém se convertia, normalmente isso não era muito bem visto pela família e ele foi expulso pela sua casa. Casou-se muito cedo e logo iniciou a sua jornada no cristianismo, uma jornada de muita dedicação. Ele era um homem que era motorista de caminhão, motorista de ônibus, mas toda sexta-feira, todo sábado, não importa onde ele estivesse, ele deixava aquele caminhão naquele lugar e ele voltava aqui para Belo Horizonte porque ele tinha um compromisso, o compromisso de servir ao Senhor todos os domingos. Esse homem me ensinou que domingo é algo inegociável. Isso me lembrou muito os valores da Chick-fil-A, porque são mais de 3.000 lojas e aos domingos nenhuma dessas lojas abrem, nem no shopping e nem em nenhum aeroporto dos Estados Unidos. Esse homem me ensinou a amar a Deus, esse homem me ensinou a servir as pessoas. Eu me lembro que todos os domingos nós chegávamos na igreja por volta das 6 horas da manhã, quando o culto naquela época começava às 10h10. E ainda muito novinho, com meus 9 anos, eu olhava para cima e falava: mas vô, por que tão cedo na igreja? E ele falava: porque se alguém faltar, nós estamos aqui para cobrir. E quando o zelador abria a igreja, então nós entrávamos e ele era o primeiro a entrar nos banheiros da igreja para ver se eles precisavam ser limpos. E quantas vezes eu vi esse homem de terno e gravata lavar e limpar os banheiros da igreja. Quantas vezes eu vi ele passar a mão no banco de madeira e limpar aqueles que estavam sujos. Esse foi o homem que me ensinou a amar a Deus, amar a igreja e servir as pessoas. Mesmo com os seus quase 90 anos, eu ainda me lembro deste homem chegar para servir. E as pessoas, numa demonstração de amor, dizer para ele assim: Paulo Nossi, não precisa servir hoje, você não está na escala. E ele, com todo o seu senso de humor, pegava a sua Bíblia, mostrava para as pessoas e falava assim: me mostra na palavra aonde que está escrito que tem escala para crente servir. Eu sou cristão e um cristão serve as pessoas. E eu vim e eu vou servir ao Senhor. Hoje, esse homem já não tem condição de sair de casa, ele está completamente acamado, mas foi ele. Eu não sei qual é o conceito na mente dele da palavra amor, mas eu vi ele amar. Eu não sei qual é a definição que ele tem da palavra servir, mas eu vi esse homem dedicar a sua vida e servir com todo o fôlego que havia dentro dele. Hoje eu sou o pastor da igreja que esse homem se converteu. Hoje eu tenho o privilégio de pastorear a igreja que o meu avô me fazia chegar todos os domingos às 6 horas da manhã para cuidar dela. Hoje eu não amo a igreja porque eu me tornei o pastor dela, mas talvez, e apenas talvez, eu me tornei o pastor dela, porque desde o início o meu avô me ensinou a amá-la. Eu quero deixar uma pergunta para vocês: como expandir a sua liderança? Como expandir a sua influência e criar um impacto duradouro? A resposta para essa pergunta pode ser simples, talvez um pouco difícil de praticar, mas a resposta é inspirando pessoas. Agora, o que significa inspirar? Inspirar significa muita coisa para a gente. Existem várias camadas da palavra inspirar, como por exemplo no sentido físico, do latim inspirare significa soprar para dentro, ou em outras palavras, respirar. No outro sentido espiritual, ruá do hebraico significa sopro de Deus, pneuma do grego. O Senhor soprou na palavra vida, por isso ela é divinamente inspirada. Mas também tem o sentido figurado, que significa motivar as pessoas, estimular as pessoas, fazer as pessoas acreditarem em algo. Portanto, inspirar é criar um ciclo vicioso onde você inspira, mas você expira.
Um ciclo vicioso onde todo aquele que recebe também é capaz de dar. Podemos então, agora que sabemos o significado da palavra inspirar, mudar talvez a pergunta para como que na prática a gente inspira as pessoas. Eu quero trazer para vocês alguns princípios de como nós podemos inspirar as pessoas, expandir a sua liderança e criar resultados não só para este tempo, mas resultados duradouros. E o primeiro princípio é: seja exemplo antes de ser um discurso. Seja um exemplo antes de ser uma teoria. Seja exemplo antes de ser apenas uma falácia. E eu quero mostrar isso para vocês. Eu vi isso em uma palestra, isso me impactou, me motivou, e eu quero mostrar isso para vocês, mas eu preciso de um voluntário homem. Tem alguém aqui que poderia me ajudar? Diego, vem cá, Diego. Por livre e espontânea vontade dos seus amigos que estão ao seu redor, vem cá, Diego. Mais ninguém, Diego. Você foi escolhido pelos seus amigos. Isso aí, Samuel. Isso que é amigo de verdade. Olha, Diego, a gente vai fazer o seguinte, me dá sua mão aqui. Vamos calcular mais ou menos aqui 12 passos. Vamos lá. Tá, vamos tentar achar agora a metade disso. 6, tá? Tá, fica aqui então. Eu queria que você prestasse atenção em alguns detalhes. Eu dei as regras do jogo para o Diego? Não. Mas num primeiro momento, quando eu disse para ele, vem cá comigo, vamos fazer uma coisa juntos, nós vamos encontrar aqui 12 passos. Ele veio. Depois, quando eu disse para ele, vamos encontrar metade desses passos, ele não se opôs, ele seguiu comigo e fez com todo amor e com toda alegria. Mas no momento em que eu comecei a empurrar o Diego, qual foi a reação imediata dele? Me empurrar de volta. Uma salva de palmas para o Diego. Hã? Tá excluído? O que eu quero mostrar para vocês? Quando eu instruí e o convidei, ele por livre e espontânea vontade, ele fez tudo com muita excelência. Ele contou os 12 passos de modo correto. Depois, quando eu o instruí e o inspirei e fizemos juntos, ele também acertou o sexto passo. Mas quando eu comecei a empurrar o Diego, ele não sabia o que ele tinha que fazer, mas a resposta imediata dele foi resistir e depois me empurrar de volta. Quando você traz uma direção para as pessoas e convida elas a seguirem você, elas têm uma tendência natural a te seguir e a fazer. Mas quando você impõe, imediatamente o primeiro instinto da pessoa é criar resistência. E logo em seguida, ela tende a imprimir a força dela contra você. As pessoas não seguem ordens, as pessoas seguem exemplos. É por isso que talvez Jesus Cristo, sendo o maior de todos os líderes, ele veio como homem para nos mostrar o padrão da vida que ele esperava de nós. Ele não apenas falou, ele demonstrou e ele nos convidou para viver com ele. É por isso que talvez o apóstolo Paulo, sendo um dos maiores educadores de todo o tempo, também disse assim, olha, sejam os meus imitadores, sigam o meu exemplo, se inspirem na maneira como eu vivo. Ou seja, a verdadeira inspiração não nasce do microfone, mas da coerência da vida. Como expandir a sua influência e criar um impacto duradouro? Em primeiro lugar, seja exemplo antes de ser discurso. Em segundo lugar, mostre a sua vulnerabilidade e não a sua perfeição. Recentemente eu fui no estádio para ver o maior de Minas, Cruzeiro contra o Santos. Vocês concordam comigo? Sim, né? E aí, uma coisa me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com vocês. O estádio estava lotado de crianças.
Inclusive, naquele dia, apesar de gostar muito do Cruzeiro, eu só fui ao jogo porque os meus filhos, que têm 10 e 9 anos, queriam muito ir naquele jogo. E eu queria perguntar para vocês o porquê que vocês acham que ele queria ou eles queriam ir naquele jogo? Para assistir pessoalmente o Neymar jogar. E eu fiquei ali observando aquela quantidade de crianças, o estádio lotado, quase 60 mil torcedores do Cruzeiro, e muitos estavam ali por causa do Neymar. Eu fiquei refletindo sobre esse efeito Neymar, refletindo sobre o impacto que ele tem gerado na sociedade, inclusive nessa geração. Ninguém sabia, você gostando ou não dele, ninguém sabia o que era Al Hilal até que o Neymar fosse jogar naquele time e você passasse a ver então camisas do Al Hilal em todos os lugares que você fosse. O efeito Neymar faz com que o dinheiro chegue nos lugares aonde ele está. E talvez em muitos anos o Santos não tenha noção do que está acontecendo neste momento em que o Neymar chegou ali para jogar. Mas há um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Quando o Neymar ele tenta manter a imagem de craque perfeito, a sociedade, a mídia, os repórteres, eles chegam matando, eles têm críticas muito ferozes, né, em cima do Neymar. Mas quando o Neymar ele demonstra a sua vulnerabilidade, como por exemplo agora depois do jogo com o Vasco, em que ele saiu do campo chorando, 6-0 para o Vasco, né? Quando ele chora, quando ele machuca e demonstra a sua dor, o povo se conecta com ele. E depois de refletir um pouco, eu entendi uma coisa: o Brasil não se apaixonou pelo Neymar craque, mas o Brasil se apaixonou pelo menino Ney. O menino Ney que lutou muito para realizar os seus sonhos. O menino Ney que chora quando ele de alguma forma é frustrado. O menino Ney que ri diante das grandes conquistas. E eu entendi que quando você conecta então a sua vulnerabilidade a uma vida de resultados, você gera um engajamento muito maior do que você pode imaginar. E isso porque nós não lideramos programas. Nós não lideramos escalas, nós não lideramos planilhas, nós lideramos corações, nós lideramos pessoas, e pessoas não se conectam com você por causa do seu cargo, por causa do seu título, por causa da sua função. As pessoas se conectam com você por causa do seu coração, por causa daquilo que elas sentem quando elas estão com você. Só que às vezes nós nos tornamos muito bons em fazer escalas, nós nos tornamos muito bons em organizarmos programas, em executarmos liturgias, mas nós nos perdemos nas conexões. Nós nos perdemos nas conexões. Se você observar, talvez não tenha nada mais perfeito do que uma estátua. Uma estátua, ela é perfeita, ela é desenhada, ela é programada, mas ninguém se conecta com uma estátua. Ou seja, não é a performance impecável que atrai, mas é uma vida sincera e entregue que conecta. Quanto mais mostramos a nossa humanidade, mais acessíveis nós nos tornamos para as pessoas. E talvez seja por isso que Jesus chorou. Talvez seja por isso que ele nos demonstrou a sua dor. Talvez seja por isso que ele nos revelou a sua angústia. Ele poderia sim usar a imagem de um Deus imbatível. Ele poderia sim usar a imagem de um Deus invencível. Mas ele liderou com a força de alguém que não teve medo de se mostrar humano. Ele liderou com a força de alguém que não teve medo de demonstrar a sua humanidade. Foi no Getsemane que ele disse: olha, a minha alma está triste, não, profundamente triste, não, numa tristeza mortal. Olha o quanto o Deus Criador dos céus e do universo demonstra para nós a sua humanidade e inclusive a sua vulnerabilidade. E tudo isso para nos ensinar que é sobre isso. Ele pediu apoio para os seus amigos, ele disse: olha, suportem comigo. O Deus Criador de todas as coisas, ele está lhe dizendo: eu preciso de vocês, eu não posso caminhar sozinho, eu não posso seguir sem vocês, suportem comigo.
Ele chorou, ele transpirou sangue, tamanho foi a sua dor. Ele olha para o pai e diz: meu Deus, por que me abandonastes? Demonstrando para todos que estavam ali a sua vulnerabilidade. Paulo não disse assim: olha, copiem a minha performance. O apóstolo Paulo, ele disse o quê? Sigam o meu exemplo de vida. Só que no meu exemplo de vida tem tragédia. No meu exemplo de vida tem traição. No meu exemplo de vida tem gente que me abandonou e me deixou sozinho. No meu exemplo de vida tem um espinho na carne. No meu exemplo de vida há a graça de Deus que superabundou em todas essas coisas. E como que é difícil para nós, e eu falo por mim mesmo, eu estava ali compartilhando com a minha esposa, o quanto é difícil nós nos demonstrarmos frágeis e vulneráveis, porque isso parece fraqueza. Isso parece que vai tirar de você a sua autoridade, parece que isso vai fazer com que as pessoas não acreditem que você é capaz. Mas o quanto que a vulnerabilidade acompanhada de uma vida de resultado, ela gera engajamento. Paulo diz: o poder de Deus se aperfeiçoa justamente na nossa fraqueza. Se eu tivesse aqui um vaso perfeito, um vaso sem rachadura, e eu colocasse aqui dentro uma vela, você não veria a luz. Mas se eu colocasse aqui um vaso rachado, cheio de trincas, e eu colocasse uma vela aqui dentro, a luz que está dentro, ela seria irradiada para fora. É assim que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós somos vasos, sim, mas vasos trincados, rachados, remendados. Mas a luz de Deus, quando ela entra em nós, as pessoas olham e elas entendem. Não é o César, é Jesus. Não é o Daniel, é o Espírito Santo de Deus. Não é o Jean, é o Deus Criador dos céus e do universo que capacita. Vulnerabilidade, queridos, não é fraqueza, é força com rosto humano. Como expandir a sua influência e criar um impacto duradouro? Seja exemplo antes de ser discurso. Mostre vulnerabilidade, não perfeição. Em terceiro lugar, tenha uma causa de transformação de vidas. Você já percebeu o quanto todos os grandes líderes marcaram a história? Mas não porque eles buscaram cargos, e sim porque eles defenderam causas. Ayrton Senna fez o Brasil chorar com as suas derrotas, mas vibrar com as suas vitórias. E tudo isso porque o Ayrton Senna nunca correu por um troféu. Mas ele correu para dar para o povo brasileiro uma coisa chamada orgulho nacional. Martin Luther King nunca lutou por um cargo político. Quando ele disse: olha, eu tenho um sonho, o sonho dele não era se eleger, era mudar gerações. Neemias, ele tinha a missão, e não era apenas reconstruir os muros, mas devolver a dignidade para o povo de Israel. Moisés poderia ter vivido uma vida confortável como príncipe do Egito, mas ele abraçou uma causa maior do que o seu conforto: libertar o povo da escravidão. Jesus não chamou os discípulos para montar um CNPJ, não chamou os discípulos para começar uma empresa, mas chamou os discípulos para viver em missão. Portanto, a grande questão não é o que você faz, mas é o porquê você faz. Você pode até vender um produto, mas a grande questão é por que você vende esse produto. Qual é a razão? Você pode até fabricar algo, mas a grande questão é por que você fabrica isso. Você pode até prestar um serviço, mas a grande questão não é o serviço que você presta, mas é a razão por trás você presta aquele serviço, é a sua causa. Porque um líder sem causa, ele é apenas um gestor. Mas Deus não chamou você e não me chamou para fazer a manutenção das coisas. Deus nos chamou para impactar gerações e transformar gerações e inspirar gerações. Uma causa é aquilo que faz você levantar mesmo quando você não tem salário, que faz você trabalhar mesmo quando você não é reconhecido, que faz você se entregar mesmo quando você está cansado e até quando você tem oposição. Então um líder sem causa, ele é só um gestor, mas um líder com causa, ele é um transformador social. Ele é um engenheiro social, ele é um arquiteto cultural. Um líder com causa, ele transforma vidas e gerações. Como expandir a sua liderança e ter um impacto duradouro? Seja exemplo antes de ser discurso.
Mostre vulnerabilidade, não perfeição. Tem uma causa de transformação de vidas em quarto lugar. Seja excelente e gere resultados. O seu exemplo sem resultado, ele vai frustrar as pessoas. Não adianta você falar, olhem para mim. As pessoas vão olhar, mas se não tiver resultado, elas vão se frustrar. Elas vão se desconectar. Agora, vulnerabilidade também sem resultado não gera respeito, gera pena. Se você for vulnerável, mas a sua vulnerabilidade não vem acompanhada de frutos, o que as pessoas vão sentir de você é dó, é pena, não é respeito. Causa sem resultado é idealismo vazio. Em outras palavras, queridos, resultado não é vaidade, resultado é testemunho. Como que eu e você podemos falar que Deus está em nós, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem toda a sabedoria, toda a inteligência, toda a criatividade, que nós carregamos o Espírito Santo de Deus em nós, que Ele dirige a nossa vida e nós não temos resultado? Há uma grande incoerência em tudo isso. Então, o resultado é testemunho, porque o seu resultado glorifica a Deus, o seu resultado aponta para Deus. O exemplo direciona, a vulnerabilidade aproxima, as causas inspiram, mas a excelência testifica. A excelência e o resultado confirma, chancela. José no Egito, por exemplo, a Bíblia diz que tudo que ele colocava as suas mãos prosperava. Nenhum outro homem na história do Egito fez o Egito prosperar mais do que José. Daniel na Babilônia, a Bíblia diz que ele era 10 vezes mais sábio do que todos os jovens que estavam ali. Até Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, ele disse o quê? Pai, eu concluí a obra que tu me deste. Está aqui o resultado, o que o Senhor me pediu eu fiz, eu concluí, eu terminei. Apóstolo Paulo termina a sua vida dizendo, eu concluí a missão, eu guardei a fé, eu terminei a carreira. Tem gente que ora assim, olha Deus, abençoe essa comida, mas a comida é um miojo com salsicha. A oração é excelente, mas a execução está terrível, o resultado é trágico. Sabe, às vezes você está orando, Deus abençoa o meu trabalho, mas a sua execução é horrível, o resultado vai ser trágico. Então nós somos cooperadores de um Deus que está em missão. Nós somos cooperadores, aquilo que não nos cabe, Deus fará, mas aquilo que cabe a você, a responsabilidade é sua. A Bíblia diz que pelos frutos você conhece uma árvore, e nisso a gente pode fazer várias aplicações. Você não é conhecido apenas pela casca da madeira, você não é conhecido apenas pelas folhas que caem, mas se tem uma coisa que faz alguém ser conhecido é o seu fruto. Se eu te entregar aqui uma folha, talvez você não vai saber me falar de que árvore ela é. Se eu pegar para você aqui uma casca de uma madeira, você não vai me saber falar qual o nome dessa árvore. Mas se eu chegar aqui com uma maçã, você vai falar é de uma macieira. Pelos frutos conhecereis a árvore. Então não adianta você falar, olha para mim, eu sou cristão. Olha para mim, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Os frutos, cadê os frutos? Cadê a vida coerente? Cadê o resultado do Espírito Santo dentro de você, guiando as suas decisões, direcionando a sua vida, agindo e operando através da sua execução? Como expandir a sua influência e criar um impacto duradouro? Em primeiro lugar, seja exemplo antes de ser discurso. Mostre vulnerabilidade, não precisa da perfeição. Tem uma causa de transformação de vidas, não é questão de cargo, é questão da causa. Em quarto lugar, seja excelente, tenha resultados. Em quinto e último lugar, se comprometa com a continuidade. Um grande erro de muitos líderes é confundir resultado com um final. Então eu tive um grande resultado, eu cheguei no final. Eu concluí uma grande tarefa, eu cheguei no final. Eles fazem algo bom, mas não pensam naquele que vai dar o próximo passo, naqueles que vão dar continuidade. Portanto, eu vim aqui para dizer para vocês que a verdadeira liderança não é medida pelo que você inicia, mas é medida por aquele que vai continuar.
Por exemplo, Moisés, ele começa a libertação do Egito, mas é Josué que entra na terra prometida. Josué. Elias abriu o caminho profético, mas foi Eliseu que deu continuidade com a porção dobrada do seu poder. João preparou o caminho, mas foi Jesus que cumpriu a missão. Jesus começa com os 12, mas são os 12 que vão plantar igrejas, escrever cartas e multiplicar os discípulos. O sucesso não é medido por aquilo que você faz, mas se alguém está dando continuidade naquilo que Deus começou a fazer. O verdadeiro sucesso não é quando você é o último bom da linha cronológica. O verdadeiro sucesso é quando aqueles que vieram depois de você continuam fazendo bem. Porque hoje muitas pessoas se contentam em terminar bem, mas terminar bem biblicamente não é suficiente. Muitos líderes hoje estão 100% comprometidos com a sua ação, com a sua realização, com o tempo presente. Eu estou comprometido com o tempo em que eu sou o pastor da PIB-BH. Enquanto eu for o pastor dessa igreja, eu vou amá-la, eu vou me entregar, eu vou me sacrificar. Mas olha, quando eu sair, eu também não me importo mais. Quando eu sair, quando eu me aposentar, o que os irmãos farão, eu não estou nem aí. Muitos homens de Deus lidam assim, agem assim. Eu vou fazer bem essa função enquanto eu estiver nesta empresa e executando ela, mas eu não estou nem um pouco preocupado se um dia eu for transferido ou se eu sair dessa função, se terá alguém para dar continuidade. Quando nós queremos ter um impacto duradouro, nós focamos não no tempo presente, mas na ação contínua. João Batista, querido, ele fez tudo certo, tudo certo. Ele viveu no deserto, ele preparou o caminho, ele pregou uma mensagem de arrependimento, ele acertou muito mais do que ele errou. Mas repare que o sucesso do ministério de João Batista não estava naquilo que ele fez, mas em quem continuou. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, João Batista seria só uma voz solitária que clama no meio do deserto. Se Jesus não tivesse concluído a missão, João Batista seria só um louco esquizofrênico que não bate bem da cabeça. Mas porque alguém veio e deu continuidade, então João Batista é João Batista. Então a mensagem de João Batista é respeitada. O meu e o seu sucesso não vem de fazer bem o que nos foi proposto, mas de preparar um caminho para que as pessoas deem continuidade naquilo que estamos fazendo. Isso nos mostra uma verdade dura, mas libertadora. Você pode acertar em tudo na sua vida, conquistar resultados extraordinários, mas se aquilo que você faz terminar em você, infelizmente, você fracassou. Ou seja, o propósito que não gera sucessores, na verdade nunca foi propósito, foi sempre um projeto de vaidade. Há muitos anos atrás eu aprendi que não bastava começar bem, era necessário terminar bem. Mas na verdade, biblicamente falando, terminar bem também não é suficiente. É preciso deixar alguém que continue e faça melhor. Porque sucesso não é medido pelo resultado, sucesso é medido por continuidade. Ou seja, sucesso não é quando você termina, sucesso é quando alguém continua. Hoje, meu avô tem 91 anos, eu tenho 35. E juntos nós temos 126 anos de entrega, de amor e de serviço cristão. Essa é a foto da minha posse aqui na Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Meu avô foi diácono aqui nessa igreja por mais de 60 anos. Em 60 anos ele faltou apenas 6 cultos. E todos porque ou ele estava acamado ou estava internado. E embora ele não fosse um pastor, na minha posse ele foi convidado para subir ao púlpito. E o mais interessante nessa foto é porque ele é o único que coloca a mão sobre a minha cabeça. Hoje ele não enxerga, não escuta e nem pode andar, mas eu estou aqui. A vida dele continua em mim. Como expandir a sua liderança e criar um impacto duradouro? Seja exemplo antes de ser discurso. Mostre vulnerabilidade, nunca perfeição. Tenha uma causa de transformação. Seja excelente e gere resultados.
E não se comprometa com o tempo presente apenas, mas se comprometa com a continuidade. Amém.